Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu venho, através desse vídeo, me comunicar com vocês aqui diretamente. Espero que continuem a me acompanhar. Espero que vocês, não é, estejam ali do outro lado para poderem então também partilhar daquilo, das experiências que eu tenho tido com relação ao lidar com crianças com anemia falciforme. Não se esqueçam de partilhar com vossos amigos, com os vossos familiares. Como eu tenho dito aqui diante dos meus vídeos, a anemia falciforme é uma doença hereditária. A anemia falciforme é uma doença que carece de muita atenção de todos nós, não só dos pais, mas também com relação às nossas famílias, com relação, no caso de tratamentos, não é? Como é do vosso conhecimento, diante da minha página não tenho falado sobre anemia, sobre as doenças crônicas, não é? Sobre as minhas experiências, também tenho publicado por escrita, não é? Aqui na minha página, não é? Que fala de anemia falciforme. E antes de mais nada, eu quero dizer assim que a anemia falciforme é uma doença hereditária, que a anemia falciforme não é uma doença contagiosa, como muitos têm dito, e que a anemia falciforme também não é uma doença tradicional. Quero dizer que também que a anemia falciforme, tendo uma criança ou duas crianças no seio da família com anemia falciforme, não impede com que os pais tenham a sua vida profissional normal, mas também não impede com que o percurso ou com que a vida desses pais estejam estagnadas, como muitos dizem, como muitos têm acusado também, não é? Nestas questões. Não é? E é triste quando nós nos deparamos com algumas situações, não é? Destas, de fóruns, esses de acusação, que vêm por vezes de parte de pessoas que próximas, não só de pessoas próximas, mas também de pais que tiveram, eu não digo a infelicidade, mas tiveram a felicidade de poderem terem esses filhos com problema de saúde, não é? Eu costumo dizer assim, ter esses filhos com problema de saúde não nos faz com que nós não é, vivemos, não é, uma vida de inferno, mas nos faz crer que se Deus destinou a essas pessoas a terem esses filhos com problemas de saúde, é porque nós somos pais e mães especiais e que nós temos a capacidade de poder cuidar, não é? E que temos também a capacidade, não é, de sermos aqui os anjos de guarda das mesmas crianças, porque nós somos, eu costumo dizer assim, nós somos especiais, nós, os pais, fomos escolhidos, não é? Para poder então cuidar dessas crianças, porque não é qualquer pessoa que está preparado para tê-los e cuidá-los com amor e carinho. E eu digo assim, ter um filho com problema de saúde não é o fim do mundo, não é? Nenhum pai, nenhuma mãe não é pediu para que pudéssemos então ter um filho ou uma filha com problema de saúde. Mas o que eu posso dizer é que nós somos mães e pais especiais nesse caso, não é? A minha página Alô Luísa foi criada para poder eu partilhar aqui das minhas experiências, daquilo que eu vivo, do que eu aprendi e daquilo que eu vou aprendendo, não é, durante anos, porque já estou nesta caminhada durante anos, não é? E eu consigo mais ou menos relatar aqui as minhas experiências de várias formas, não é? Os prós e contras também consigo mais ou menos relatar aqui as diferenciadas diferenças que existem entre
ao outro, não é? Porque não digo infelizmente, eu digo felizmente, não é? Tive a experiência de ter dois filhos com problema de saúde, um rapaz e uma menina, mas que é daqui então onde eu vou buscando também aqui algumas, algumas, algumas experiências para que eu pudesse então trazer aqui diante das redes sociais, dividindo aqui com outros pais, dividindo aqui com outros pais de primeira viagem, não só em relação aos pais de primeira viagem, mas também com os pais já que tem uma caminhada, não é? De segundo, terceiros, não é? E o que eu tenho presenciado aqui, tenho recebido aqui alguns pedidos de apoio, alguns conselhos, pessoas essas que me chegam de longe, não é? Pessoas essas que por vezes tentam procurar ajuda de outras formas, mas que as portas que essas pessoas vão batendo, não é? São-lhe negados a algumas ajudas, não só com relação a situação de conselho ou na questão de medicamento, mas também é preciso que todos os pais ou todas as mães que têm filho com doença crônica, que é a anemia falciforme, falem mais sobre a questão dos seus filhos, não é? Possam trazer aqui diante de algumas redes, não é? O debate, não é? Aberto para que as pessoas também possam perceber que essa doença precisa de apoio do Estado, porque muitas dessas famílias têm sofrido, não é? Por falta de medicamento, muitas dessas famílias não sabem aonde recorrer, muitas dessas famílias não sabem como fazer para, não é, minimizar ou para tentar acalmar, não é, a situação dos seus filhos. Muitas dessas famílias também não sabem, não é, como adquirirem os seus medicamentos, não sabem, porque algumas têm dificuldades em situações financeiras. Mas nós as mães podemos também, não é, trazer esses assuntos diante da praça pública para que o Estado possa resolver essa situação na questão de aderência da medicação ou na concessão da medicação. Não só as pessoas que sofrem que têm o problema de HIV, não é, SIDA, mas também as pessoas que têm o problema de anemia falciforme precisam de serem atendidas, não é, de uma forma, não é, muito regrada, porque essas crianças têm sofrido bastante por causa dessa condição de vida. Muitas delas não frequentam escolas, muitas delas são negadas pelos pais, muitas delas são como é que eu vou dizer, são crianças abandonadas. Muitas dessas famílias também não têm tido aqui um papel importante para que essa mãe ou para com este pai, não é, possa proteger o seu filho. E o que nós temos acompanhado aqui, ou o que eu tenho recebido, Luísa, não é, eu tenho recebido aqui pedidos de socorro, pedidos esses de conselhos, ouvindo algumas mães relatando a sua situação, não é muito triste. Muitos dos parceiros, depois de terem repetido novamente um segundo filho, não é, na questão de repetição, de ter mais um filho com anemia falciforme, alguns dos parceiros têm abandonado as suas parceiras, acusando então as mesmas parceiras de que esse problema de saúde, não é, vem da família da mulher e não tem nada a ver com a família do homem. Se pensarmos bem,
quando nós temos alguns contactos diretamente de consultas diante de alguns especialistas até têm tendência de fazer um pedido, não é? Para tirar dúvida do pai, tem tendência por vezes de fazer pedidos para que o parceiro, não é? Venha até as consultas acompanhando então a sua esposa ou os seus filhos para poder então também fazer esses análises para o despistes da mesma situação, tentando descobrir, não é? Se é portador ou não portador, não é? Se é portador ou não portador, ou não, não, como é que eu vou dizer? Sim, dito portadores, não é? Porque muitos de nós também confundimos um bocadito o que é ser portador de anemia falciforme, o que não é portador de anemia falciforme, ou o que é ser pessoa com a doença, não é? Com a doença de anemia falciforme. Eu aprendi aqui diante dos especialistas que seguem os meus filhos, não é? Não são consideradas propriamente... porque nós não podemos apelidar de uma forma errada a essas crianças que sofrem de anemia falciforme. Por isso é que são consideradas crianças essas com a doença, de anemia falciforme. Quer dizer que alguns pais têm posto em causa têm posto em perigo os seus filhos, têm posto em causa também os seus casamentos por questões essas de acusação sem conhecimento. É preciso que cada indivíduo, cada casal possam fazer também esses análises para poderem descobrir se são ou não portadores de anemia falciforme, porque é preciso que as pessoas deixem um bocadito este lado de ser preconceituoso para com para com a sua família, porque muitas dessas famílias vêm sofrendo pelos comportamentos esses, não só de pessoas desconhecidas, mas também dentro da família. Por isso é que eu digo assim, anemia falciforme sem tabus e sem preconceito. Anemia falciforme é uma doença hereditária. Anemia falciforme não é uma doença contagiosa. É preciso que as pessoas conheçam, não é? É preciso que as pessoas partilhem. É preciso que as pessoas falem mais com relação a isso. E o que tenho acompanhado aqui é que algumas mães ainda têm vergonha de falar na questão da criança ou do jovem adulto com anemia falciforme. As pessoas fazem questão de esconder essas situações. É preciso que as mães tenham coragem de trazer esses assuntos, quando puderem pedem socorro, quando puderem vão em busca de ajuda para que vocês então, ou nós podemos então aqui expor aquilo que nós sentimos diante desses comportamentos, esses imbecis, porque eu digo pessoas que pensam desta forma, homens esses que abandonam as suas famílias, ou que abandonam os seus filhos, ou que negam na totalidade os seus filhos por causa de uma doença, não é? Que por vezes nós podemos dar volta por cima da mesma situação, não é? Mas o que nós estamos a ver aqui é que existem muitos pais, não é? Imaturos, pais esses imbecis, pais esses, não é? Que não tem a capacidade de reverter a situação, não tem a capacidade de proteger os seus, porque o que nós temos acompanhado aqui em algumas famílias ainda temos o lado preconceituoso. Nós temos acompanhado aqui o preconceito não parte só da família, não parte só da rua, mas tem partido também diante das pessoas de família, e que quando a pessoa não sabe, não entende com relação àquele assunto, não é?
tem que procurar conversar mais com essa pessoa para poder perceber, né? Porque muitas dessas famílias até têm dito que ter um filho com anemia falciforme, não é? Ou ter um filho com problema deste fórum de saúde é uma pessoa, que este problema vem de família, ou que esse problema é um problema tradicional. Por isso é que muitas das mães não têm vergonha de se abrirem perante essas questões. Muitas de nós não temos receio de poder falar com relação a esses males. Não é? Temos receios de dizer que eu sou uma mãe ou tenho um filho com um problema de saúde que é anemia falciforme. A anemia falciforme não pode ser vista como uma doença maligna. Não, a anemia falciforme não podemos ver como se fosse uma doença, não é? Que destrói, não é? Uma família. A anemia falciforme é uma doença que nós todos podemos fazer alguma coisa para podermos então reverter a situação, acudir outras famílias. Nesse exato momento, eu tenho esta página que é Alô, Alô, Luísa, que fala de algumas situações, fala de algumas experiências minhas. Eu trouxe aqui essa página para podermos debater entre mães, entre pais que se encontram na mesma situação. Falando aqui também na questão de pedidos de socorro, quando nós olhamos assim, diante de outras famílias, quando nós olhamos diante de outras famílias, só nos resta solidarizar também por outras, não é? Por essas mesmas famílias, porque eu não sou uma terapeuta, mas também eu posso mais ou menos abrir uma porta aqui para que essas mães possam falar mais com relação às suas dificuldades. Porque é preciso que as pessoas falem das suas dificuldades. Porque nós temos acompanhado aqui pais e mães com filhos, principalmente em Angola, com anemia falciforme, não é? Que na questão da medicação tem extrapolado aqui um bocadito com relação à terapêutica diária das crianças. A criança, na sua natureza, com anemia falciforme, deve tomar os medicamentos todos os dias sem falha. Não é? Tanto quanto os Folicil, tanto quanto as hidroxireias. As hidroxireias não devem ser só tomadas quando a criança está com crise. As hidroxireias devem ser tomadas todos os dias, tanto quanto aos Folicil. Porque o que tem chegado aqui perante as minhas redes sociais é que eu ouço o relato de mães a dizer que os filhos tomam as hidroxireias quando têm as crises. Não, a hidroxireia devem ser tomadas todos os dias, tal e qual como o Folicil. Porque se nós tivermos a dar esse espaço, não é, da criança ficar sem tomar a hidroxireia, nós estamos a ir buscar no estoque, quando eu digo no estoque, o estoque do corpo da criança, não é, a última gota, não é, que ingeriu há tempos atrás, não é, e dali então a criança poderá entrar em crises essas complicadas. Eu deixo aqui esse conselho a algumas mães para que tomem atenção com relação às tomas da hidroxireia. A hidroxireia toma-se todos os dias, tanto quanto o Folicil. Não se pode dar espaço nessas questões. Não se pode dar espaço a essas questões. Procurem
sempre que os vossos filhos, não é, tiverem em condições essas de entrar por uma crise, procurem levar os vossos filhos ao médico, ao médico. Procurem levar os vossos filhos diretamente ao hospital, porque se você tiver com uma criança com anemia falciforme, no momento de crise tiveres com ela em casa, você estará a meter o seu filho em perigo. Estará a meter o seu filho em perigo. Atenção às mamães, atenção aos papais. Eu estou a falar aqui para os meus conterrâneos aqui em Angola, não só em Angola, mas também em alguns pontos do mundo, não é? Que é da Guiné-Bissau, santomenses, cabo-verdianos. E o que tenho recebido aqui deixa-me um bocadito assustada. Deixa-me um bocadito assustada porque as pessoas não levam tão sério, não é? As pessoas acham que é uma situação passageira, não. Mas é preciso, quando a criança tiver os primeiros sinais de crise, é preciso ser levado diretamente ao hospital, nas urgências hospitalar, e que essa criança deve ser acompanhada, essa criança deve ser internada diante dos especialistas, não é? Deve essa criança estar internada no hospital para poder então fazer alguns procedimentos como o soro. O primeiro procedimento é o soro que essas crianças precisam, não é? E essas crianças devem se manter sim nos hospitais, devem se manter sim nos hospitais, não é? Quando houver algum impedimento com relação a isso, denunciem o caso, porque essas crianças não podem se manter, não podem ser mantidas dentro de casa durante o seu momento de crise, porque nós assim estaremos aqui a meter em causa a vida dos nossos filhos. Esse é um conselho de uma mãe também com filhos, não é, com anemia falciforme, diante das minhas experiências, não é? Eu peço aqui a alguns pais que tenham mais ou menos o discernimento de pensar, não é, pela sua família. Não podemos ter esse comportamento abusivo, esse comportamento imbecil de poder acusar as vossas esposas por terem tido filhos com anemia falciforme. É uma vergonha quando um pai, é uma tristeza quando um pai se mete nessa condição, não é, de acusar a parceira, abandonando os seus filhos por ter anemia falciforme. Eu tive também há tempos um relato de alguém bem conhecido que teve o mesmo comportamento, tendo um filho com anemia falciforme, negou na totalidade que este filho não era dele, porque na família dele não tem esse histórico. Não, é preciso que as pessoas saibam, é preciso que as pessoas façam análises, façam exames para poder então saber a real situação historicamente da sua família. Porque é preciso que as pessoas, não é? Não pedimos aqui que as pessoas, não é? Não pedimos aqui que as pessoas, não é? Se sacrifiquem, não. Pedimos aqui mais ou menos as pessoas que tenham mais ou menos o respeito para com as suas famílias. Ter um filho com anemia falciforme não te fará, não é, um inútil. Ter um filho com anemia falciforme não vai fazer com que a tua vida profissional esteja parada. Não, é preciso que o casal também converse com relação a essas situações. É preciso que o casal, não é, debatam essas questões. Tendo um filho com problema de saúde, que é anemia falciforme, não é? Exige com que os pais estejam ali os dois para poder então levar esse embate, não é, a dois, não é? É preciso que o casal converse, é preciso que o casal saiba, não é, em que ponto da situação se encontra ou quem
ponto de situação nós podemos estar. Falar de anemia falciforme nunca foi fácil, nunca foi fácil. Eu digo aqui que eu não sou uma especialista, mas sou uma mãe com 2 filhos com anemia falciforme. Diante das minhas possibilidades, eu vou estar aqui para poder então partilhar com vocês, para poder então também trazer aqui o apoio para outras mães, para que elas possam então se sentir também abraçadas, não é? Em questões essas de conselhos, em questões essas, em pedidos de apoio, de ajuda com relação à terapêutica de algumas crianças, porque eu me sinto aqui como uma madrinha neste caso, por isso é que eu abracei aqui esta causa, não é? Sendo uma mãe com experiência já há anos que eu venho debatendo com relação a tudo isso, mas é preciso que as mães também tenham coragem de chegar, não é? Para poder então chegar diante de algumas de alguns amigos, não é? Para poder então também expor a questão com relação à situação que está a inquietar essa família. Ser uma mãe com filhos com anemia falciforme não nos faz inúteis, não. Ser uma mãe com filhos com doenças essas de anemia falciforme só nos faz com que nós nos tornemos mais fortes com relação a todo esse embate que tem nos acompanhado aqui. Eu digo aos pais de primeira viagem, não é? Quando houver dúvida, recorram em alguns especialistas, não é? Procurem conselhos, não é? Não só os pais de primeira viagem, mas também os pais que já tiveram a segunda via, não é? Na questão de ter 2 filhos com anemia falciforme, procurem ajuda. Existem várias formas de podermos encontrar ajuda, não é? Mas que nós devemos, sim, nós pais com filhos com anemia falciforme, devemos trazer esses assuntos para que as pessoas então possam debater. Podemos trazer esses assuntos para que outros pais então se sintam abraçados diante dessas situações. E é triste quando nós nos deparamos com algumas situações, com alguns pedidos de ajuda, alguns pedidos de socorro que nos vêm. Eu me tornei aqui praticamente como se fosse uma terapeuta, não é? Na questão de conselhos, mas que o que nós devemos fazer, devemos debater com relação a esses assuntos, sem tabus e sem preconceito. A anemia falciforme é uma realidade. A anemia falciforme é uma doença hereditária. A anemia falciforme não é uma doença contagiosa, como muitos dizem, e também não é uma doença tradicional, também não é uma doença, não é, que carece de tratamentos esses tradicionais. Quando descobrires que o teu filho um doente com anemia falciforme ou um doente de anemia falciforme, né? Procurem ajuda em sítios certos. Sítios esses de hospitais ou especialistas que entendem, não é, do caso, para serem acompanhados, porque essas crianças precisam ser acompanhadas, tanto quanto nas questões de consultas de hematologia, tanto quanto nas questões das consultas do coração, tanto quanto nas consultas de autopedias, tanto quanto em outras consultas de foros, então, que possam envolver aqui o cérebro, não é? Que essas crianças precisam serem acompanhadas, precisam também serem acompanhadas com relação aos especialistas que entendem também como é que eu vou dizer, nas questões, serem acompanhados em psicólogos. Nós não podemos insistir com que os nossos filhos sejam acompanhados, é preciso que haja uma conversa para que eles possam então também entender, não é, que este é um processo, não é?
anemia falciforme é sem tabus e sem preconceito, e vamos combater esses preconceitos, vamos combater esses comportamentos, não é, imbecis que muitos, não é, têm apresentado, mesmo diante das suas famílias, têm destruído família, têm destruído a vida de outrem por causa da ganância. Anemia falciforme sem tabus e sem preconceito. Eu deixo aqui, não é, o meu apelo àquelas pessoas que têm filhos com o mesmo problema que os meus, não é? Muita força, muita coragem, não se deixam abater, não é? Quantas questões de zombarem com os nossos filhos, não é? Nós devemos sim defender a nossa família, devemos sim defender os nossos filhos com garras, não é? E dentes, não é? Nós devemos defender os nossos filhos com muito amor, com muito carinho, não é? Se nós temos esses filhos com esse problema de saúde, é porque Deus nos escolheu, porque nós somos especiais, porque nós, não é, temos amor para poder então dar a essas crianças. Nenhum pai, nenhuma mãe pede ter um filho com problema de saúde crônica. Quando eu falo aqui de anemia falciforme, falo também de outras doenças hereditárias, eu falo também de outras crianças que têm outras doenças como doenças essas que poderão, não é, ter durante as suas vidas, não é, que são doenças essas crônicas, não só doenças da anemia falciforme, doenças do coração, não é, deficientes, motores físicos e tudo mais, não é? Há muitas crianças que precisam de nós, há muitas crianças que precisam de apoio, há muitas crianças que precisam de ser cuidadas com amor e carinho, não é? Devemos nós, os pais, combater esses olhares preconceituosos de algumas pessoas. Devemos nós, os pais, combater esses comportamentos, esses de pessoas que não pensam, não é? Que não são humanas. Pessoas essas que têm destruído uma família com um olhar maldoso, não é? Quando se fala aqui de questões essas de zombaria, é muito triste quando nós nos deparamos com essas situações, não é? Mas nós não podemos deixar com que esse pessoal ganhe espaço. Nós devemos sim combater com relação a essas pessoas. Nós devemos fazer com que essas pessoas, não é, tenham conhecimento do que é, não é, essa doença. Não podemos deixar dar brecha a essas pessoas, não é? O preconceito deve ser combatido. O tabu deve ser combatido, não é? Comportamentos esses de zombaria para com outras famílias que sofrem de outros males devem ser combatidos. Todos nós devemos sim olhar diferente com relação a essas famílias. Olhar com amor e carinho. Não podemos deixar com que alguns pais se percam por causa de pessoas essas que têm tido estes comportamentos comportamentos estes que nos deixam a desejar. Eu estou aqui nesse exato momento, o Alô Alô Luísa, estou a fazer esse vídeo para o Alô Alô Luísa aqui no Facebook, não é, que fala de anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária. A anemia falciforme, sem tabus e sem preconceito. Sigam ali o grupo As Vidas Importam. A vida dessas pessoas, dessas famílias importam. Para você, pai egoísta, para você, pai irresponsável, que tem feito sofrer a sua família, os seus filhos, por teres abandonado os seus filhos, por terem uma doença crônica, não é? Por terem uma doença, não é, que carece de muito cuidado, e você abandona, não é? Só nos mostra o quanto não estão preparados, não é? Nem para ser, nem pais, nem
nem mais. Como é que eu posso dizer? Até que algumas palavras aqui ficam a me faltar, porque eu fico muito desapontada com pais desse gênero que abandonam os seus filhos, não é? Culpando então a sua parceira ou a família da mulher por terem tido esses filhos com problemas de saúde. Nós somos especiais, nós somos mães e pais especiais, nós fomos escolhidos para cuidar desses meninos, para cuidar dessas meninas, não é? Com muito cuidado, com muito amor, não é? Se Deus ou se o universo nos deu esses filhos é porque viu que nós somos especiais, somos mães cuidadosas, mães cheias de amor e carinho para poder então fazer com que os nossos meninos, os nossos filhos se sintam felizes, se sintam protegidos, se sintam seguros perante o perigo que se avizinha. Porque o perigo não vem só das pessoas da rua, o perigo também vem das pessoas de família. O próprio pai, um pai quando abandona o seu filho, quando nega o seu filho, esse pai se torna inimigo dos seus filhos. Os nossos filhos nunca estarão seguros perante a esse indivíduo, perante a esse cidadão. Daqui eu fico, não é? Espero que continuem a me acompanhar aqui diante do Alô Alô Luísa. Espero que partilhem para que outras mães também saibam, partilhem comigo, nem que for por mensagem, nem que for no off, não é? No meu message, deixam as vossas preocupações, que eu me vejo aqui como uma madrinha nesse caso, não é? Porque eu estaria aqui para poder então responder, poder dar aqui alguns apoios na questão de, não é, de conselho, vou abraçando, não é? Mostrar que nós podemos fazer mais com relação aos nossos filhos. Nós não podemos deixar com que os nossos filhos corram perigo, não é? Dentro ou fora da família. Até já para todos vocês. Aqui, este vídeo, o Alô Alô Luísa fica por aqui. Não se esqueçam de partilhar com vossos amigos, não se esqueçam de partilhar com as pessoas mais próximas, não é? Debatam esses assuntos. Ter filhos com anemia falciforme não é um tabu, nós devemos trazer esses assuntos para que outras pessoas saibam, não é? E o governo tem a responsabilidade também de poder ajudar, de poderem olhar diferente diante dessas famílias, porque essas famílias precisam de ajuda, essas famílias carecem, essas famílias precisam de terem acesso a medicamento gratuito, como outras doenças contagiosas. Mas falando aqui da anemia falciforme, a anemia falciforme neste caso não é uma doença contagiosa, mas é uma doença crônica, que as pessoas levam para a vida toda, até o fim das suas vidas, mas é preciso que o Estado tome noção do quanto essa doença assola muitas famílias. É preciso fazer um estudo seguro, baseado em censo, para poder então saber quantas famílias sofrem dessa doença, não é? É preciso que o Estado tome a responsabilidade diante dessas situações, porque isto não é só um problema de família, também tornou-se um problema de fórum público, porque muitas das famílias sofrem, né, com esse problema. Muitas das famílias não têm condição de comprar os seus medicamentos, muitas das famílias não conseguem ter acesso às consultas, não é, que lhes são barradas. Muitas das famílias, não é, só recorrem aos hospitais depois do filho tiver muito grave, não é? O que mantém essas crianças vivas? Essa medicação diária. Essas crianças precisam dessa medicação, por isso é que em Angola tem morrido muitas crianças e muitos jovens, não é? Com esse problema de saúde, que não conseguem chegarem até uma determinada idade
por causa da falta de tratamento, falta de acompanhamento nos hospitais, não são lhes dado o acesso às consultas gratuitas, porque essas famílias precisam. Diante de algumas famílias carenciadas, muitas delas não conseguem balancear a alimentação das crianças, porque essas crianças também precisam de uma alimentação saudável. Precisam serem acompanhadas tanto quanto diante dos hospitais, que são as consultas de rotinas, precisam serem acompanhadas, precisam ser tratadas com relação à concessão do medicamento, que isto sim mantém essas crianças vivas, não é? Por isso é que nós em Angola, não é, tem se registrado mais mortes de crianças até os 5 anos que sofrem de anemia falciforme, porque este é o mês de dezembro também, dia 19 será o dia, não é, internacional da consciência das pessoas, não é, que sofrem de anemia falciforme. Por isso há a maior atenção com relação a isso. Façam palestras, mostrem o quanto, não é, existem mais doenças diante da população, para que essas pessoas estejam conscientes do que é e como é que se pode reverter essa situação, porque o que nós temos visto, temos acompanhado aqui, o que eu tenho recebido aqui é muito triste, nos deixa um bocadito desolados, não é? Um Estado, quando não tem a capacidade de reverter a situação nas questões essas de saúde de um povo que sofre, então esse Estado não merece. Esse governo não merece dar continuidade, esse governo merece desaparecer de uma vez para toda a vida, porque só mostra também o quanto estão despreparados nas questões essas das doenças que surtem de fóruns esses públicos, porque esses já vêm custando também de fórum público, porque são muitas famílias que sofrem desse problema. São muitas famílias que têm sofrido, que têm pedido socorro. São muitas famílias que não sabem se compram a medicação ou compram comida. E por vezes até a comida que são dadas a essas crianças não são comidas, não é alimentação saudável, porque essas crianças precisam de alimentação saudável, precisam de ter uma medicação diariamente, precisam de ter uma rotina saudável, precisam de serem acompanhadas em todas as formas, não é? Precisam serem acompanhadas, tratadas, não é? Precisam ter um espaço que eles possam frequentar também, com relação ao seu problema de saúde, que é, não é? Por vezes essas crianças são-lhes proibidas não frequentarem escola, porque alguns estabelecimentos também não estão preparados para lidar com alunos que sofrem destes mesmos problemas, que é anemia falciforme, porque muitas dessas crianças, por vezes, até também têm sofrido de outras situações, não é? Algumas, por falta de medicamento, acabam por parar em alguns hospitais acamados. Algumas crianças acabam por falecer sem chegar ao pouco tempo do fim da sua vida. Algumas crianças, por falta de medicamento, acabam por também se tornar um cadeirante, não é? Por vezes, por falta de medicamento, também acabam por estar definitivamente diante de uma cadeira de roda, que isto é um assunto que deve ser falado, que deve ser debatido com responsabilidade, precisa ser olhada de uma forma, não é, responsável. A anemia falciforme, por vezes até também essas crianças que carecem desta doença de anemia falciforme, por vezes até acabam por falta de medicamento, por falta de acompanhamento, acabam também por adquirir aqui, não é, doença renal, porque são muitas crianças que têm sofrido da anemia falciforme e acabam por, não é, então, entrarem aqui por essa
por essa via que é a doença renal. É preciso termos muito cuidado com relação a isso. Eu digo assim, para aquelas mães que têm sofrido, para aquelas mães que vão em busca de algumas ajudas e não têm tido essas ajudas, não desistam, continuem à procura dessas ajudas, procurem, batem as portas de pessoas, essas que têm mais ou menos condição para poder então salvaguardar a vida das nossas crianças. Não tenham medo, não tenham receio, não é? Nós as mães devemos ter, não é? Devemos ter a responsabilidade de ir em busca de socorro dos nossos filhos, tanto quanto nas questões dos internamentos. Quando houver alguma situação de impedimento, não se acanhem, vão, denunciem a situação, não ficam por si só, denunciem o caso, lutem para que o vosso filho seja internado de imediato, porque este é um direito do cidadão, é um direito que é nosso. Não podemos deixar com que um simples segurança ou uma simples enfermeira impeça com que os nossos filhos sejam socorridos, não é? Na lei, não é? Na lei, nós temos o direito de ir em busca de socorro, não é? Nós devemos ir em busca de socorro. Nenhum segurança deve e pode impedir com que os pais não entrem diante de um hospital em busca do socorro. Lutem pelos vossos filhos. Mostram o quanto, não é? Nós somos capazes de ir em busca de tratamento para os nossos filhos, porque nós não podemos facilitar nesse caso. O alô, Luísa, hoje fica por aqui. Um até já para todos vocês. Para aquelas das mães que têm passado por essas dificuldades, para aqueles pais também imbecil, não é? Que têm abandonado as suas famílias, não é? Tomem vergonha. Mas para aquelas mães que têm se mantido firmes e fortes, não é? Um abraço. Aqui vai o meu carinho por vocês. E um até já.